Meus irmãos, Deus pôs uma palavra no nosso coração. Nessa noite eu gostaria de compartilhar com a igreja. Se encontra no livro do profeta menor, Abacuque, no capítulo de número 3. E eu lerei o versículo de número 19. Abacuque, capítulo de número 3 e o versículo de número 19. Muito obrigado. E o texto diz: Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. E você diz amém. Baseado nesse versículo e no livro do profeta Abacuque, nós queremos pregar dentro do seguinte título ou tema, que é fortalecido pelas boas lembranças. Você pode repetir isso? Interessante é que já foi mencionado aqui Isaías capítulo 43, versículos 18 e 19, onde Isaías, olhando para uma nação angustiada, presa e oprimida, opressa, como ele diz em Isaías 54, ele diz: não vos lembreis das coisas passadas. Essas coisas que o profeta diz para Israel não lembrar, é da sua angústia e do seu sofrimento, onde o povo de Deus foi levado por uma outra nação e deixou a terra que mana leite e mel, deixou o templo, perdeu a arca da aliança. Só tragédias, derrotas e angústia na vida do povo que foi escolhido pelo Senhor, o povo eleito de Deus. Mas também, como foi mencionado, para quem serve ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, existem boas lembranças que podem nos fortalecer na nossa caminhada de fé. Quem pode dizer amém por isso? Amém. Abacuque está vivendo bem nesse contexto. Os outros profetas que são contemporâneos de Abacuque são Sofonias, que resume o significado de o dia do Senhor nos seus 3 capítulos. A profetisa Ulda, que mora na periferia da cidade de Jerusalém. E também um dos profetas mais impressionantes, que seria o Pedro do Antigo Testamento, que é o profeta Jeremias. Enquanto Jeremias está na porta do templo dizendo: assim diz o Senhor, o fogo da ira do Senhor se acendeu e não vai se apagar, Abacuque está no muro da cidade, trabalhando como um vigia, como um atalaia, aquele que irá avisar quando o inimigo se aproximar. Abacuque tem uma incumbência tão importante quanto a do próprio Jeremias, porque ele irá gritar: o inimigo se aproxima, vamos vigiar, vamos ter cuidado, porque ele já está se aproximando. Porém, eu quero introduzir, aplicando para você nesta noite, que o nosso Deus ainda é Deus de surpresa. Enquanto o profeta vigia, enquanto o profeta olha com seus olhos de águia, de discernimento de Deus, exortado pelo Senhor, que aquele que vive na presença de Deus, ele vive pela fé. E andar pela fé é ver sem enxergar, é andar sem ter chão, é olhar sem ter vista, é contemplar Deus, o Deus do invisível, e dizer: até aqui nos ajudou o Deus Todo-Poderoso. O livro é dividido em 3 capítulos. Sempre quando Deus prepara um renovo,
para mim e para você, um contexto de avivamento, para mim e para você, é também preciso Ele nos lembrar e nós nos lembrarmos dos nossos pecados. Para que tenhamos um verdadeiro avivamento, é preciso eu me lembrar que eu sou um pecador, destituído da glória de Deus, que me esforço para acertar, mas o meu fim é errar, que não passo de pó e cinza. Mas quando olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo um Cristo dizendo: e vos vivificou, estando nós mortos dos nossos delitos e pecados. Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades, foi do agrado do Pai o moê-lo, para que nós estivéssemos hoje exaltando e glorificando ao Deus Todo-Poderoso. A surpresa que Deus tinha preparado para Abacuque veio em forma de canção. O capítulo 3 é o salmo que Abacuque vai refletir o que Deus lhe revelou, sendo ele responsável por toda a cidade de Jerusalém, porque ele agora olha para a Babilônia que se aproxima. E Abacuque, ele tem, antes de todo mundo, a revelação. Assim é o profeta. O nome disso é oráculo por ação. O profeta vive a mensagem e depois entrega a mensagem. No capítulo 1, versículo 12, Deus revela e ele diz que este veio para castigo. Então Abacuque já tem a ciência, o mal está vindo aí, mas nós não iremos perecer, porque quem está usando ele é Deus, para nos disciplinar, para nos castigar, para nós lembrarmos que a manutenção da nossa vida espiritual pertence ao Deus Todo-Poderoso. Pare de exaltar o inimigo de nossas almas. Estou com sono, foi o inimigo. Estou sofrendo, foi o inimigo. Esse contexto foi o inimigo. Maior do que aquele que está no mundo é aquele que nós servimos. O Deus de Abraão não dorme, não tosqueneja. Olha para o autor e consumador da nossa fé nesta noite e se alegra. O mal nos cerca, mas maior é aquele que nos chamou. Então Abacuque já tem a ciência. Eu tenho que viver pela fé. E ainda tem mais, ele sabe que se ele recuar da fé, ele vai desagradar aquele que chamou ele. Olha a responsabilidade de Abacuque. Estou em cima do muro, porque sou vigia e atalaia. Mesmo que o caos se aproxime, eu não vou arredar o pé daqui, porque eu sou responsável por um povo. Eu não vou sair. Sabe por quê? Porque foi Deus quem me colocou nesta posição. E muitas pessoas dependem da minha palavra. E aqui eu quero lembrar você. Você é o Abacuque da tua casa. Você é o Abacuque desta obra. Não desista, não arrede o pé. Olha bem, tem muita coisa para a gente enxergar. E Deus vai colocar uma palavra de autoridade na tua boca. E tu vai profetizar tudo aquilo que o Deus de Abraão mandar. É tempo de abrir a boca, é tempo de dar lugar a Jesus. Para de ser frouxo, abre a tua boca, profetiza o mandado de Deus, porque o renovo está chegando aí. Glória a Deus, glória a Deus. No capítulo 3, o versículo 2, texto muito conhecido, talvez pouco compreendido. Abacuque, depois de ver a visão, que eu vou contar daqui a pouco qual é a visão,
Abacuque é impactado pelo que ele sabe que vai acontecer no futuro. Em Isaías 46, Deus mostra que Ele é Deus, porque antes que as coisas aconteçam, Deus se apresenta e já conta o que vai acontecer. E Ele ainda diz: pergunta aos outros deuses se eles têm condição de falar antes que aconteça. Agora o nosso Deus revela. Aquilo que é profundo, oculto e escondido, Ele revela. Que tipo de povo Ele revela? O povo semelhante a Jeremias, que no capítulo 33 está no contexto de lama, de poço, de buraco, só tem para olhar para cima. E quando ele olha para cima, ele ouve a voz de Deus que diz: Jeremias, clama, grita, porque eu vou te responder e vou te revelar aquilo que nenhum outro Deus pode revelar. Quer que Deus te mostre? Se ajoelha, clama, ora, se consagra, porque Deus vai revelar e vai falar ao teu coração. Ele clama o desejo dele, porque nem todo desejo de profeta Deus supre ou cumpre. A palavra que mais Jeremias, que era desse contexto, ouviu da parte de Deus, sabe qual foi? Não. O ministério de Jeremias é marcado pelo não de Deus. Jeremias dizia: Deus, eu não vou pregar, as tuas palavras na minha boca são uma vergonha. Deus disse: não, pregue, porque eu que mando na sua boca. Deus muda o quadro, Deus abençoa esse povo, e Deus diz: não, pregue o meu fogo, porque eles são o meu vaso, e o meu vaso, quando se quebra, Jeremias, se quebra na mão do oleiro. Ou seja, Jeremias, eu estou no controle de tudo, não importa o contexto difícil, a tua obrigação é: abre a boca e prega, Jeremias. O desejo de Abacuque é: aviva, Senhor, a tua obra. E aí onde está o título desta mensagem: fortalecido pelas boas lembranças. Avivar a obra significa que Abacuque está pedindo, mediante aquilo que ele já viu na visão, para Deus lembrar ao povo os feitos de Deus no passado. Isso é avivar a obra. Avivar no coração dos crentes quem é Deus. Será que você tem boas lembranças do que Deus fez em sua vida e também daquilo que Ele prometeu? Será que você se lembra que você só está de pé por conta do livramento do Deus Todo-Poderoso? Será que você lembra tanto daquela dor de cabeça, como daquela doença grave, que de forma sobrenatural Deus curou você? Será que você lembra que Deus salvou e está salvando os teus familiares, e Ele faz coisas grandes, gloriosas, e nunca deixou de fazer? Será que você lembra que Deus é aquele que endireita o que está torto, e aquele que está lá no vale Ele exalta, e aquele que está lá em cima Ele abate? Será que você lembra que Deus ainda não mudou, e por isso que nós não somos consumidos? Então Abacuque, como profeta, está dizendo: lembra, Deus, a este povo como tu és grande, como tu opera maravilhas, para que eles fiquem avivados e alegres, porque nós não servimos a imagem de escultura, mas a um Deus que é fogo, um Deus que é todo poderoso, que está sentado lá no mais alto céu. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus, Deus.
Glória a Deus. Aquilo que você não consegue enxergar hoje, Deus vai abrir os teus olhos para você ver. Aquilo que parece tão turvo, que parece que manchou as promessas de Deus, parece que a angústia apaga a tua fé. Vamos, entre aspas, desejar ardentemente aquilo que pertence a Abacuque, porque hoje o desejo de Deus para nós é: tenha a fé de Abacuque. Enquanto Abacuque via Nabucodonosor, de repente, os seus olhos saíram daquele exército e ele viu que acima do exército havia uma outra visão. E quando ele viu aquela outra visão, ele diz no capítulo 3 e o versículo 16: ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier para destruir aquele que nos destrói. Abacuque não está abalado por causa do mal. Abacuque não está abalado por causa de Nabucodonosor, não, porque ele tem fé, ele caminha pela fé, ele sabe que o mal vai cercar ele. Por isso que ele diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, ou seja, vai faltar muita coisa, todavia eu tenho motivo para adorar, porque Deus está comigo e eu não serei abalado. Abacuque está abalado por causa da aproximação de Deus. Quando ele olha, ele vê montes e ele vê Deus vindo no seu carro. E Deus vem saltando sobre os montes. Preste bem atenção. A terra de Israel é montes e vales. E monte na Bíblia também significa as nossas dificuldades. Quando você caminha que chega no pé do monte, é difícil subir. Por isso que o salmista do Salmo 121, ele diz: eleva os meus olhos para os montes. Ele não está olhando para Deus, é a dificuldade de subir o monte. Aí ele tira os olhos da dificuldade e diz: o meu socorro vem do Senhor, Ele me fará subir o monte. Em Isaías 41, 15 e 16, Deus fala sobre isso e diz: eu vou te dar trilho novo, que tem dentes agudos, os montes trilharás e moerás, e os outeiros tornarás como palha. O que é que Deus está dizendo? Preste bem atenção. A dificuldade pode ser grande na tua frente, mas com a ferramenta de Deus vai se tornar o teu terreno tão plano que você vai caminhar na presença de Deus e vai dizer: até aqui Ele nos ajudou. Eu subi o monte, eu desci o monte, porque Jeová, o Senhor, é minha força e Ele me fará saltar sobre as minhas alturas. Não haverá coisa tão difícil que você não vença. Por quê? Porque quem está conosco é maior do que o monte. A crise estava se aproximando. E Abacuque, ele não era legalista, religioso ou supersticioso. Abacuque, ele não fez assim: eu te repreendo, Nabucodonosor, vai embora. Não, porque ele é crente em Deus de verdade. Ele considera o dia da angústia e ele entende que nós precisamos ser tratados por Deus. Sabe por que você entra numa crise e sai numa crise? Porque você não aceitou a crise de Deus.
Deus tem uma crise gloriosa e maravilhosa para você. Tem um processo maravilhoso para você. Um calabouço glorioso para você. Um deserto fantástico para você. Mas você quer fugir do processo de Deus. Aí não tem crescimento. Seja um Abacuque. Eu estou tremendo. Por quê? Porque eu sei que o mal vem. Mas eu também sei. Deus está comigo. E eu não vou desistir. O salmista Davi, o Salmo 23, eu acho que ele era primo de Abacuque, porque ele disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, aí ele prega para ele mesmo e diz: eu não temerei. E ele diz: porque eu sei que tu estás comigo. A certeza e a garantia da presença de Deus constante. E porque você nesta noite censura Deus, ameaça Deus, dizendo: Deus, eu quero assim, porque senão isso não vale nada, porque Deus é soberano. Ele te faz se prostrar diante dele na hora que ele quiser, e você reconhece: Deus, sem ti nada posso. Vou ficar aqui como Abacuque. Eu sei que é difícil, mas eu vou vigiar, eu vou pregar, eu vou ensinar. O Senhor me estabeleceu e eu não vou desistir. Você já pregou para você mesmo na hora da angústia? Salmo 42 e 43. Oh, minha alma, por que tu está assim? Faz o seguinte: espere em Deus. Mas está tão difícil esperar em Deus, alma. Mas espera, porque você não sabe que tem que esperar. Mas o meu emocional está abalado. Mas a Bíblia diz: não temas, porque eu estou contigo. Mas está tão difícil, mas é assim mesmo. O Deus que te põe no deserto é o mesmo Deus que te tira no deserto. Mas o relógio de Deus é diferente. E se tu ama Jesus, se tu conhece Jesus, faz o seguinte: espera nele. E quando eu cansar de esperar, aí tu faz o seguinte: espera nele. E quando eu não tiver mais forças para esperar, faz o seguinte: espera nele. O patriarca Jó diz: ainda que ele me mate, eu espero. Meu Deus. Ainda que ele me mate, eu espero. Preste bem atenção. O cuidado de Deus faz com que Ele garanta a sua constante presença, mas muitas vezes não nos impede de bater a cabeça em algum lugar. Meu menino tem 4 anos. Quando ele tinha 1 ano e meio, ele caiu, bateu a cabeça na quina do guarda-roupa. E eu disse à minha esposa: levanta ele. Quando ela levantou, que virou o rosto dele para mim, o sangue descendo. Não era grave, mas era tanto sangue que eu fiquei com medo. Peguei ele, tentei tampar o buraco, não tampava. Quanto mais água eu colocava, mais sangrava. Corri com ele nos braços, lá para a calçada, pedi um carro para alguém me levar. E minha esposa disse: a gente tem uma moto. Não estava nem lembrado. Subi, estava de short, estava com o cabelo assanhado, que ele, na verdade, ele nunca fica penteado. A gente subiu com ela e a criança. Chegamos no hospital, o capacete caiu no chão, minha esposa quase chorando, e não era nada grave, só que a aparência era que era grave. Só que apareceu um crente de verdade, porque se ele não fosse crente, ele iria notar que eu estava de short, era o legalista, mas esse era crente. Ele disse: é só um tempo, e isso logo vai passar. E assim é Deus, e às vezes você não entende. Nós batemos a cabeça no guarda-roupa.
mas o Pai estava sempre ali. Foi o meu descuido, mas Deus está sempre ali. E Ele olha para nós e diz: meu filho, eu cuido do arranhão na tua cabeça. Aquilo que te fere, eu cuido, não vai te matar. Eu boto curativo, costuro, mas eu te coloco de pé mais uma vez, renova as tuas forças, e você vai caminhar, vai andar, e se bater a cabeça de novo, a minha presença estará lá, garantido para te colocar de pé mais uma vez. Glória a Deus. Se lembre dos feitos de Deus. Seja fortalecido por quem Deus é. Não seja sucumbido pelo desejo: eu quero a minha vitória, Deus vai fazer. Olha para o que Ele fez. E quando você olhar para o que Ele fez, você vai bater continência para Deus e vai dizer: eis-me aqui, Senhor dos Exércitos. Porque Deus nos chamou. E a principal característica, pastor Eudes, de alguém que é chamado por Deus, sabe qual é? Não quer o chamado. Essa é a principal característica. Porque Deus sempre nos chama para algo maior do que nós. Nunca você vai dizer: essa obra aí é fácil demais para mim. Nunca. Porque é espiritual. Existe uma força contrária. Mas semelhante a Abacuque, ele está aqui olhando, dizendo: lá vem Nabuco. E ele vem brabo. E ele diz: ele vem como uma rede tragando as nações. Mas eu vou guardar a palavra. Todavia, eu vou me alegrar naquela visão que eu estou vendo ali. Lá vem Jeová, saltando sobre os montes. Ele é a minha salvação. Que Deus abençoe a igreja.